No livro Mantras de Vida, nosso mantra de hoje: pertenço a um partido que considero universal, o Partido do Amor. É de Loester, psicografado por João Nunes Maia. No Livro dos Espíritos, nós começamos um novo item, que é a afeição dos espíritos por determinadas pessoas. E a pergunta é a número 484, que diz: os espíritos se afeiçoam de preferência a determinadas pessoas? Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou propensos a progredir. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que tendem a se viciar. Daí o seu apego, resultante da semelhança de sensações. Agora vamos para o livro Obras Póstumas, onde nós estamos falando sobre a natureza do Cristo. Então é a segunda metade daquela mensagem perguntando se os milagres provam a divindade do Cristo. No sentido teológico, o caráter essencial do milagre é o de ser uma exceção aberta nas leis da natureza, o que, consequentemente, o torna inexplicável mediante essas mesmas leis. Deixa de ser milagre um fato desde que possa se explicar e que se ache ligado a uma causa conhecida. Desse modo, foi que as descobertas da ciência colocaram no domínio do natural muitos efeitos que eram qualificados de prodígios, enquanto se lhes desconheciam as causas. Mais tarde, o conhecimento do princípio espiritual, da ação dos fluidos sobre a economia geral, do mundo invisível dentro do qual vivemos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito, facultou a explicação dos fenômenos de ordem psíquica, provando que esses fenômenos não constituem mais do que os outros derrogações das leis da natureza, que, ao contrário, decorrem quase sempre de aplicações destas leis. Todos os efeitos do magnetismo, do sonambulismo, do êxtase, da dupla vista, do hipnotismo, da catalepsia, da anestesia, da transmissão do pensamento, presciência, as curas instantâneas, as possessões, as obsessões, as aparições e transfigurações, etc., que formam a quase totalidade dos milagres do Evangelho, pertencem àquela categoria de fenômenos. Sabe-se agora que tais efeitos resultam de especiais aptidões e disposições psicológicas que se têm produzido em todos os tempos e no seio de todos os povos, e que foram considerados sobrenaturais pela mesma razão que todos aqueles cuja causa não se percebia. Isso explica porque todas as religiões tiveram seus milagres, que mais não são que fatos naturais, quase sempre, porém, ampliados até o absurdo pela credulidade e reduzidos agora ao seu justo valor, pelos conhecimentos atuais, que permitem-se destaque deles a parte devida à lenda. A possibilidade da maioria dos fatos que o Evangelho cita como operados por Jesus se acha hoje completamente demonstrada pelo magnetismo e pelo espiritismo como fenômenos naturais, pois que eles se produzem às nossas vistas, quer espontaneamente, quer quando provocados. Nada há de anormal em que Jesus possuísse faculdades idênticas às dos nossos magnetizadores, curadores, sonâmbulos, videntes, médiuns, etc. Do momento em que essas mesmas faculdades se encontram em diferentes graus, numa multidão de indivíduos que nada têm de divino,
Até em heréticos e idólatras, elas não implicam de maneira alguma a existência de uma natureza sobre-humana. Se o próprio Jesus qualifica de milagres os seus atos, é que nisto, como em muitas outras coisas, lhe cumpria apropriar sua linguagem aos conhecimentos dos seus contemporâneos. Como poderiam estes apreender os matizes de uma palavra que ainda hoje nem todos compreendem? Para o vulgo, eram milagres as coisas extraordinárias que ele fazia, o que pareciam sobrenaturais naquele tempo e mesmo muito tempo depois. Ele não podia lhes dar outro nome. Fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para atestar a missão que recebera de Deus, segundo suas próprias expressões, porém nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor do poder divino. Importa, pois, se risquem os milagres do rol das provas sobre que se pretende fundar a divindade da pessoa do Cristo. E finalizamos, em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Cruz e Souza, A Dor. Dor, és tu que resgatas, que redimes os grandes réus, os míseros culpados, os calcetas dos erros, dos pecados, que surgem do pretérito de crimes. Sob os teus pulsos fortes e sublimes, sofri na terra junto aos condenados, seres escarnecidos, torturados entre as prisões da lágrima que exprimes. Da perfeição, és o sagrado verbo, ó portadora do tormento acerbo, aferidora da justiça extrema, bendita a hora em que me pus à espera de ser, em vez do réprobo que eu era, o missionário dessa dor suprema.